Rei Shalom Hamashia, graça e paz em Cristo. Bem-vindos a mais um vídeo aula. Hoje nós vamos estar falando a respeito dos profetas menores. Como bem sabemos e já estudamos nos vídeos anteriores, os livros proféticos eles são divididos em duas partes. São um total de 17 livros, sendo 5 livros profetas maiores e 12 livros profetas menores. Os profetas menores, eles são profeta Joel, que tem apenas 3 capítulos, profeta Amós, 9 capítulos, profeta Obadias, com 1 capítulo, profeta Jonas, 4 capítulos, Miqueias, 7 capítulos, profeta Naum, com 3 capítulos, Abacuque, 3 capítulos, Sofonias, com 3 capítulos, seguido por Ageu, 2 capítulos, Zacarias, que é igual a Oséias, que é o primeiro, que tem 14 capítulos, e Malaquias, que por sua vez tem 4 capítulos. O livro que nós vamos estar falando hoje, comentando hoje, é o livro do profeta Hosheias, no hebraico Hosheias, é Oséias, Antes, uma curiosidade, quando a gente fala em relação ao profeta Oséias, o que nós temos que ter em mente, que a Bíblia apresenta, que também existia outros personagens bíblicos com esse nome na época em que Oséias viveu. Há pelo menos 4 outras pessoas mencionadas na Bíblia com o nome de Oséias, e é muito importante a gente saber disso para não confundir o profeta com essas pessoas. Vamos lá, nós temos o profeta, ou melhor, nós temos o nome Josué, tá? O auxiliar e sucessor de Moisés também era Oséias, está lá em Números capítulo 13, versículo de número 8, você vai ver isso aí. E Deuteronômio também, capítulo 33, é o versículo 44. O livro de Crônica, ele fala de um príncipe da tribo de Efraim que tinha esse mesmo nome na época, de Davi. Depois, o último reino o último rei do reino do norte, também ele se chamava Oséias. Inclusive, ele era contemporâneo do profeta Oséias, tá? Então, por isso, no livro de Neemias, outro Oséias também é citado, após o cativeiro, está lá em Neemias capítulo de número 10, o versículo 23. Então é muito importante a gente ter conhecimento desses fatos, tá? O profeta, o Hosheias, o profeta Oséias, o seu nome, esse que nós vamos estudar agora, significa salvação. Tudo que se sabe sobre quem foi Oséias na Bíblia depende das informações presentes no livro bíblico que leva o seu nome, tá? Oséias é um dos profetas menores do Antigo Testamento que tem uma história muito linda, E também um pouco complexa, a gente vai falar sobre isso. Oséias foi o profeta do século 8º a.C., o seu ministério está registrado no livro que leva o seu nome, primeiro livro profético no Velho Testamento. O profeta Oséias ele foi chamado por Deus para profetizar em Israel, foi no reino do norte. Tá? A história de Oséias ela é muito conhecida principalmente pela alusão do seu casamento e suas simbologias, Por isso que no início eu falei, é um livro um pouco complexo, para alguns, devido a esse fato registrado, logo do início do livro. Então a história do profeta Oséias, a Bíblia fala que ele era filho de Beeri, Acredita-se que o profeta Oséias era natural do reino do norte. Na época em que ele viveu, o reino de Israel já havia sido dividido em duas partes: reino do sul, Judá, e reino do norte, Israel. Jerusalém era a capital do reino do sul, enquanto que Samaria
era a capital do Reino do Norte. Em seu livro, Oséias, ele demonstra ter familiaridade, bastante familiaridade com a geografia e os acontecimentos do Reino do Norte. Por isso, é possível que ele tenha nascido naquela região, tá? Mas, curiosamente, o profeta Oséias ele menciona 3 reinos do sul na introdução do seu livro. A gente vê aqui logo no começo, Oséias, que é no capítulo 1, ele fala assim, olha, 1:1, palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, logo no princípio, o profeta Oséias, ele cita esses 3 reis. Isso tem levado alguns comentários, alguns comentaristas, alguns teólogos, a sugerirem que talvez o profeta tenha encerrado seu ministério e escrito a sua obra em Judá, tá? Ainda que o foco da sua mensagem tenha sido especificamente o Reino do Norte, mas há essa especulação da parte de alguns teólogos. O profeta Oséias ele viveu numa época de muita inconstância política, vamos dizer assim, internas, e um cenário geopolítico internacional muito turbulento na sua época. A injustiça, a corrupção e a complacência marcavam, caracterizavam a monarquia de Israel na época. Além disso, o povo havia se corrompido terrivelmente com a religião cananeia. Os israelitas eles passaram a adorar a Baal, que era conhecido como Deus da fertilidade. E nós bem sabemos que uma das leis, vamos dizer assim, de Deus, dada no Sinai a Moisés, Êxodo capítulo 20, versículo 3, é que não poderia haver outros deuses, não poderia haver outro Deus diante de Israel, mas que eles teriam que adorar somente ao Deus de Israel. Mas, infelizmente, Israel se prostituiu, uma prostituição religiosa, e foi a adorar outros deuses. Os líderes religiosos de Israel, na época, que deveriam auxiliar e conduzir o povo a uma vida de santidade, de intimidade com Deus, eles mesmos começaram a fazer o quê? A tolerar aquela situação. Igual a gente vê hoje, vemos hoje às vezes algumas igrejas, alguns líderes que deveriam estarem combatendo o pecado, falando contra o pecado, e às vezes eles estão fazendo o quê? Passando a mão em cima do pecado, não é verdade? Estão fazendo vista grossa com o pecado. Então, na época, existia aqueles líderes que estavam simplesmente permitindo e levando o povo a uma vida de prostituição espiritual. Tipo, quando Moisés subiu o monte, que ficou Arão lá embaixo, e quando Moisés desce, Arão estava fazendo o quê? O povo estava adorando um bezerro. Arão foi fraco diante da cobrança do povo em relação à volta de Moisés, e eles queriam um Deus para adorar, queriam algo que pudesse apalpar, Infelizmente o nosso Deus não é Deus físico, nosso Deus ele é espiritual, ainda que ele pode se materializar, e já materializou-se, vamos dizer assim, uma vez quando ele veio a esse mundo, mas o povo queria isso, e Deus chamou um povo para viver por fé. Deus chamou um povo para viver não por vista. O povo de hoje, na nossa atualidade, o povo do século 21, é um povo que quer viver através de
coisas apalpáveis, né? Coisas físicas. É por isso que algumas igrejas, aí, alguns líderes faz uma série de campanhas nas igrejas e com um monte de bugiganga, né? Ungindo. Essa semana agora eu estava vendo uma reportagem, um vídeo, uma pessoa fazendo uma crítica de um pastor aí que ele está vendendo a xerox da sua mão. Ele faz a xerox da sua mão assim e fala assim: eu sou o homem de Deus, né? E a minha mão, a xerox da minha mão, você vai levar para a tua casa e vai colocar, enfim, aonde você precisar colocar, que tiver enfermidade, que tiver problema, o milagre vai acontecer, tu vai levar a xerox. Só que se ele fizer essa xerox da pessoa, da mão dele, e desce, a pessoa levar para casa, e mediante a fé da pessoa o milagre acontecesse, tudo bem, mas não, ele faz a xerox, ele faz questão de falar o preço, o valor é X. Tem que pagar para levar a xerox da mão dele para casa. Não, tem aqueles também que vendem toalhinha com suor, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Tira o suor e vai lá e um monte de gente compra toalhinha com suor porque o suor é sagrado e vai receber a cura quando chegar em casa. É algumas ignorâncias, infelizmente, as pessoas não querem buscar o conhecimento. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele fala que o povo é destruído porque falta o quê? O conhecimento. Poucos querem buscar o conhecimento. Então, naquela época, a apostasia, a época em que Oséias estava em evidência no seu ministério, foi uma época de apostasia, não diferente dos dias de hoje em muitas situações, tá? Então, a história do livro, ela vem narrando concernente o relacionamento, né, de Oséias com a sua esposa e também o nome dos seus filhos. Há muitos, né, acerca de quem foi Oséias, depende muito de como os 3 primeiros capítulos do seu livro são apresentados. A visão que temos, né, vamos dizer assim, acerca do profeta Oséias. Esses capítulos eles registram os principais detalhes da vida pessoal do profeta Oséias, logo os primeiros capítulos. Eles falam sobre o seu casamento com uma mulher chamada Gomer, né? E o nascimento de seus 3 filhos, está logo no capítulo de 1, né, até o 3. Então, os 3 capítulos eles descrevem nitidamente o casamento do profeta Oséias, depois a sua separação, tá? Por causa da infidelidade da esposa, e por último, a sua reconciliação com ela. Então é uma história muito interessante, essa história, e é um livro muito polêmico, né? Há muita polêmica em torno do livro do profeta Oséias, pelo fato, repito, do seu relacionamento, né? Do seu casamento. Gomer, né? Era uma mulher, a Bíblia fala que ela era filha de Iblaim, né? A Bíblia diz que Gomer era uma mulher infiel, está lá, enfático, infiel. Oséias casou-se com ela, obedecendo a uma ordem do Senhor, ou seja, uma ordem de Deus. Essa ordem veio de Deus, que ele mandou tomar uma mulher de prostituição. Você vai ver aqui no versículo 2, Oséias capítulo 1, versículo 2, diz assim: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição. Aí ele fala, e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Terrível, né? O objetivo disso, que a gente vê aqui, é esclarecido no próprio livro. A família de Oséias, ela simbolizava a infidelidade religiosa dos israelitas. Eles adulteraram, tá, a verdadeira adoração a Deus, se envolvendo com as práticas pagãs cananeias. É isso que o livro está apresentando, é isso que o livro está relatando. Então esse contexto explica o motivo dos nomes simbólicos
que o profeta Oséias deu aos seus filhos. O primeiro, né, foi chamado de Jezreel, primeiro filho, Jezreel, que literalmente significa Deus semeia. O significado de Jezreel, Deus semeia. E esse nome estava conectado ao juízo iminente, né, do Senhor sobre a casa de Israel. Que quando falava de Jezreel, estava dizendo que o juízo viria com rapidez, que o juízo viria perdão, iminente. Aí o texto diz que depois a mulher de Oséias concebeu e teve uma menina. E ela foi chamada de desfavorecida. Esse nome no original, né, a forma do seu nome significa literalmente ela não recebeu nenhuma compaixão. O nome é Lo-Ru-Ramá. O nome é Lo-Ru-Ramá. Repito, né, no hebraico significa esse nome, ela não recebeu nenhuma compaixão. Imagina você ter um filho, né, uma criança, receber um nome desse, e quando alguém chamar a criança, né, Lo-Ru-Ramá, e a pessoa aquilo soar, eu não tive nenhuma, de mim ninguém teve compaixão. Ninguém teve compaixão de mim, era o que significava, né, o nome. Então esse nome, ele alertava que a compaixão de Deus havia demonstrado para com Israel. Isso dizia que Deus tinha compaixão para com Israel, apesar de sua apostasia, mas seria retirada essa apostasia. Era isso que Deus estava falando com o profeta Oséias. Aí por último, a esposa de Oséias, ela deu à luz a um outro filho. A Bíblia mostra que o menino foi chamado de não meu povo. Esse nome, ele simbolizava a expressão máxima, repito, do julgamento divino, indicando a anulação da antiga fórmula da aliança. Consequentemente, ao invés de desfrutar das bênçãos, né, da aliança, o povo estaria agora sujeito a quê? Às maldições que recaíam sobre os inimigos de Deus. Gomer, né, a mulher de Oséias, ela provou sua infidelidade, o que a Bíblia mostra logo no começo, e abandonou Oséias, adulterando com outros homens, coisa terrível. Mas depois Oséias, né, foi em busca de sua mulher infiel e a comprou do seu amante. E isso está aqui, ó, no capítulo 3, no versículo 2. Parece loucura, né, uma situação dessa. 3:2. Olha, diz assim, a comprei para mim por 15 peças de prata, né? Diga-se de passagem que a prata, na Bíblia, ela representa preço de redenção. A prata representa redenção. E um homer de cevada e meio. Homer de cevada. Então a Bíblia mostra que a mulher prostituiu, né? Aqui dá a ideia de que ela era uma escrava, né? Estava sendo escravizada. Mas ele foi a buscar de novo. Olha que lição que o texto estava ensinando do relacionamento de Deus com o povo de Israel. Alguns teólogos, né, consideram que Oséias ele se divorciou de sua mulher infiel. Ele divorciou dela, separou dela literalmente. Só que depois ele se reconciliou novamente com ela. Né? Eu já ouvi histórias assim, não fora a história de Oséias, mas eu já ouvi histórias assim, de mulher, né, que se prostituiu literalmente, largou o marido, foi para a prostituição. Eu conheci histórias assim, e que depois a pessoa ela se arrependeu, e o marido foi atrás dela e buscou, trouxe de volta, a perdoou e tornou a ter um relacionamento sadio de família.
e o marido a perdoou. Porque, independente da parte que venha a prostituição, que não é para vir de parte nenhuma, mas independente da que venha, se houver o perdão, né, porque a Bíblia fala que o perdão ele cobre todas as feridas, né? Todo mal ele é extirpado, ele é tirado, é apagado quando há um verdadeiro perdão, esse perdão que Deus tem dispensado para nossas vidas, tá? Então a Bíblia mostra, o texto mostra que Oséias realmente ele se casou com a prostituta, tá? A interpretação correta da primeira parte do livro de Oséias, que descreve o casamento do profeta com Gomer, e é muito debatida. Isso aí a gente vê que durante séculos, né, os estudiosos apresentam diferentes teorias acerca do sentido, né, correto desse texto que nós estamos comentando. Alguns acreditam que o relato sobre a vida conjugal do profeta Oséias deve ser interpretado de maneira alegórica, simplesmente uma alegoria. Portanto, quem pensa assim defende, né, que todos os detalhes do relacionamento de Oséias e Gomer devem ser interpretados de forma figurada, não de forma real, né? Eu repito, há vários pensamentos dessa maneira, nessa dimensão. Outros defendem que o casamento de Oséias e Gomer deve ser interpretado de maneira literal. Aconteceu, tá? Como nós estamos aqui falando, a história é real, aconteceu, como um fato histórico. Dentro dessa interpretação, existe ainda algumas variações, né? Há quem pensa que Gomer, essa mulher, ela só se tornou infiel após o nascimento do seu primeiro filho, né? Aí ela começou a prostituir-se, ela tornou-se uma mulher infiel. Outros acreditam que a infidelidade de Gomer estava apenas relacionada à prostituição religiosa. Prostituição religiosa, repito. Isso significa que Gomer não era uma prostituta comum, mas uma mulher, né, nessa visão, nesse pensamento, Gomer ele era uma mulher que vivia para a prostituição nos cultos a Baal, né, que esses cultos que eram caracterizados por orgias. Então há quem acredita assim, pensa assim, que era uma prostituta, mas uma prostituta no sentido de cultos, orgias religiosas. Então, considerando as características do livro de Oséias, a melhor interpretação que temos, estou repetindo, é a interpretação literal. Deus mandou, o profeta foi lá, pegou e casou, teve os filhos, e os fatos foram ocorrendo, fazendo alusão à situação que Israel vivia para com Deus. Então, seja como for, o que fica claro, né, aqui é que o casamento do profeta Oséias com Gomer serviu como uma analogia direta, isso é fato, do relacionamento entre o Senhor, né, entre Yahvé e Israel. Então aqui a história, a ocorrência, né, vamos dizer assim, os fatos está relacionado a Israel e Yahvé. Quem era Yahvé? A representação, Oséias, o profeta Oséias. E quem era Israel? A nação israelita, que a adulterava, ou seja, a Gomer aí, no sentido das costas que Israel deu para Deus, e esse ato de prostituição foi o quê? Foi a adoração aos deuses, a outros deuses, que a ordem de Deus, a determinação de Deus foi, e sempre será. Êxodo capítulo 20, verso 3. Não haverá outros deuses diante de ti. E o fato de ter outro Deus estava adulterando. E Deus estava mostrando isso para Israel através de quem? Através do profeta
Oséias, tá? Então, através da experiência pessoal experimentada por Oséias, de forma simbólica, Deus revelou com perfeição o estado corrupto em que o povo da aliança se encontrava, a maneira como eles estavam, aquele povo que Deus chamou através de Abraão, né, as promessas que Deus fez, a situação que aquele povo estava vivendo. Aí nós temos aqui uma mensagem, né, muito forte do profeta Oséias. Deus usou o profeta Oséias para alertar a Israel, né? Chamou o profeta para alertar Israel acerca do justo julgamento iminente por causa de quê? Da sua conduta pecaminosa. Deus nunca fez nada, julgou o homem por fato nenhum que ocorreu. A desobediência gerava sempre uma consequência. Isso vamos colocar assim, entre nós é o normal. Se eu não obedeço, logo vou ser disciplinado. Se eu obedeço meus pais, vou ser pelos meus pais honrado, né? Vou ser abençoado. Mas se eu não honro meus pais, se eu desobedeço meus pais, logo eu serei castigado por esse fato. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, me fala a memória, diz que Deus, ele fala, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser zeloso e arrependa-te. Então, se o homem se arrepende, né, igual está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, se me fala a memória, 2 Crônicas, fugiu o texto agora, na verdade, tá? Mas ele fala que se o povo que se chama pelo meu nome orar, né, se humilhar, se me buscar, eu vou ouvir do céu e eu vou sarar a terra, eu vou responder. Mas há uma necessidade de quê? De que o homem se arrependa, o homem volte-se para Deus, tá? Então, o profeta Oséias, ele falou de assuntos dolorosos, como o sucessor, né, do ataque assírio contra Israel. Ele fala sobre esses sucessivos ataques, né, vamos dizer assim, contra Israel. Ele fala da queda de Samaria, né, a realidade do exílio e o fim do Reino do Norte aconteceu, foi por volta de 722 a.C., foi isso aí. Então, com isso, o profeta Oséias, ele explicou, tá, porque Deus permitiu que tudo aquilo sobreviesse sobre o seu povo. Deus nunca deixou de explicar, de anunciar, de informar o povo os motivos pelos quais ele estava disciplinando o seu povo, seus filhos. Então Deus usou a vida familiar, né? Vou repetir, Deus usou a vida familiar de Oséias para quê? Para ilustrar, tá, um relacionamento com Israel. Então, nessa analogia, Deus é um marido bom, né, vamos dizer, e justo, que tem ciúme da sua esposa, literalmente. Israel, apesar da bondade, né, e compaixão de Deus, mas Israel se mostra ser uma esposa infiel, né, que se rebela contra o seu marido, está bem claro. E nesse contexto que Deus anuncia que punirá seu povo rebelde que violou a sua aliança. O que Deus sempre quis do povo é o quê? Obediência. Foi o que Samuel escreveu. Quero obediência e não sacrifício. Só que tem gente querendo sacrificar e não está querendo obedecer. Deus quer obediência. Tá? Então, mas a mensagem do profeta Oséias, ela não se restringiu apenas ao anúncio de julgamento e destruição de Israel. Não foi só a isso. O profeta também ele proclamou a restauração do povo de Deus. Ele mostrou que Deus não abandonaria seu povo definitivamente. Ele mostrou isso por causa do eterno amor e da misericórdia de Deus que Deus tinha para o povo. Havia promessa de um futuro maravilhoso reservado para os remanescentes após o exílio.
Deus ele prometeu perdoar seu povo, renovar a sua aliança e derramar bênçãos abundantes. Oséias fala sobre isso no capítulo 1, versículo 10, versículo 11, no capítulo 2, no versículo de número 1, versículo 23. Então a gente vai ver isso aí também no finalzinho, no capítulo 14, versículo de 1 a 7. Então essas promessas tiveram seu cumprimento pleno. Quando? Tiveram na pessoa de Cristo. Ele inaugurou a nova aliança e nele o povo escolhido de Deus alcança o perdão e desfruta bênçãos eternas. Então tudo que ocorreu, que aconteceu, que discorreu, que foi falado, isso em Cristo. Isso veio fechar, né? Veio culminar na pessoa de Cristo. Assim como o profeta Oséias, ele, vamos dizer assim, ele tolerou, né? O profeta Oséias, ele tolerou o pecado de Gomer, perdoou-lhe os seus pecados, né? O comprou de novo lá da prostituição, trouxe para dentro de casa e deu a ela de novo um nome, uma história, uma vida. Assim Deus ele fez conosco. Ele nos reconciliou com ele através de Cristo. Cristo veio no Calvário, Cristo morreu no Calvário, ele deu a sua vida, né? Ele nos comprou com o seu sangue para que nós pudéssemos ter um relacionamento de novo com ele. Hoje nós somos chamados de quê? De noiva de Cristo. Cristo ele é o noivo, a igreja é a noiva, e essa noiva que era uma noiva infiel, vamos colocar assim, né? Essa noiva que era que estava no pecado, na prostituição, no adultério, Deus, através de Cristo, foi lá e nos comprou, e nos trouxe e nos colocou assentado à sua mesa. Então essa é a história, é a narrativa do livro do profeta Oséias. Que Deus em Cristo vos abençoe rica e abundantemente. Shalom.